Comunicações apócrifas. A miúde, comunicações tão absurdas, embora assinaladas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso lhes demonstra a falsidade. Mas há também aquelas onde o erro está dissimulado sob boas coisas, que iludem e impedem algumas vezes de perceber ao primeiro golpe de vista, mas que não poderiam resistir a um exame sério. Delas não citaremos senão algumas como amostra. Comunicação apócrifa de Vicente de Paulo. A criação perpétua dos mundos é para Deus como um gozo perpétuo, porque vê sem cessar seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Não há número para Deus, não mais do que não há tempo. Eis porque as centenas e os milhares não são nem mais nem menos para ele a um que a outro. É um pai cuja felicidade é formada pela felicidade coletiva de seus filhos, e a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir e se fundir na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, esta grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece senão uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem sobre latitudes nas quais o homem ainda não conseguiu penetrar. Que significam esses calores torrificadores e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Crede simplesmente que aí esteja o limite do vosso mundo quando não podeis avançar com os vossos pequenos meios? Poderíeis, pois, medir exatamente o vosso planeta? Não creiais nisso. Há sobre o vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Mas como é inútil propagar mais todas as más instituições, todas as más leis, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes feitas pelo vosso livre-arbítrio. Não conheceis esse mundo que chamais a terra? Vereis em vossa existência um grande começo de provas dessas comunicações. Eis que a hora vai soar onde haverá uma outra descoberta além da última que foi feita. Eis que vai se alargar o círculo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar esse hosana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e que procurais seu caminho, o tereis sabido antes mesmo daqueles que darão seu nome à nova terra. Nota explicativa. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação acima não suporta a crítica, as incorreções, os pleonasmos. As aparências viciosas saltam aos olhos de qualquer um, por pouco letrado que seja. Mas isso não provaria nada contra o nome com o qual está assinada, visto que essas imperfeições poderiam referir-se à insuficiência do médium, assim como demonstramos. O que é o fato do espírito é a ideia. Ora, quando diz que há sobre o nosso planeta mais lugares ignorados do que conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se diz superior fazer prova da mais profunda ignorância. Sem dúvida pode-se descobrir, além das regiões dos gelos, alguns cantos de terra desconhecidos. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as oculta dos homens a fim de que não lhes levem suas más instituições é ter muita fé na confiança cega daqueles que divulgam semelhantes absurdos.
Segunda comunicação apócrifa de Vicente de Paulo. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão poucos conhecem ainda, formam como dois pratos da balança perpétua. Até aqui as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões, de tal modo fizeram pender o prato do mal para erguer o do bem, que se viu o mal reinar soberano sobre a terra. Desde séculos é sempre a mesma queixa que se exala da boca do homem, e a conclusão fatal é a da injustiça de Deus. Há mesmo os que até chegam à negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que se choca com a necessidade, o ouro que brilha junto da lama. Todos os contrastes, os mais evidentes, que deveriam vos provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem é a culpa? Eis o que é preciso procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, ele será encontrado. Pois bem, não obstante essa dominação do mal sobre o bem, por vossa própria culpa, por que não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se descontrolarem? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? A luz do sol esquecer de iluminar a terra? E a terra esquecer no seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a cessação de 1000 milagres perpétuos que se produzem sob os nossos olhos, desde o rebento de erva até o nascimento da criança, homem futuro? Mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. E qual é o remédio para isso? É bem simples: aproximar-se de Deus, amar-se, unir-se, se entender e seguir tranquilamente o caminho cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Nota explicativa. Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas que diferença com a precedente? Não somente pelo pensamento, mas ainda pelo estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paulo não desaprovaria, por isso lhe pode sem medo atribuí-la. Comunicação apócrifa de Napoleão. Vamos, filhos, cerrar vossas fileiras. Quer dizer que a vossa boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai e trabalhai sempre para lhe consolidar a base, e então podereis elevá-lo bem alto, bem alto. O progresso é imenso sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se alinham sob a nossa bandeira. Muitos céticos e mesmo os mais incrédulos se aproximam também. Ide, filhos, marchai, o coração alto, cheio de fé. A rota que perseguis é bela, não vos retardeis, segui sempre a linha reta, servi de guias àqueles que vêm depois de vós e serão felizes, bem felizes. Caminhai, filhos, não tendes necessidade da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não tendes necessidade senão da fé, a crença, a fraternidade, a união, eis as vossas armas. Com estas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo reunidos, não obstante suas forças vivas, sua armada, seus canhões e suas metralhadoras.
Vós que combateis pela liberdade dos povos e a regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus nos ajudará. Boa noite e até logo. Nota explicativa. Napoleão era, durante a sua vida, um homem grave e sério ao extremo. Todo mundo conhece seu estilo breve e conciso. Teria singularmente degenerado se, depois da sua morte, viesse a se tornar verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Comunicação apócrifa de Vicente de Paulo. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, se cai na inépcia e da dominação, na sabedoria e na liberdade. Ide, nosso pequeno exército, ide, não temais as balas inimigas. As que devem vos matar não foram ainda feitas. Se estais sempre do fundo do coração no caminho de Deus, quer dizer, se quereis combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Nota explicativa. Quem reconhece São Vicente de Paulo nessa linguagem, nesses pensamentos desconexos e desprovidos de sentido? Que significam estas palavras? Não se muda de religião, se cai na inépcia e da dominação, da sabedoria e na liberdade? Com essas balas que não foram ainda feitas? Suspeitamos muito ser esse espírito o mesmo que se assinou mais acima como Napoleão. Mensagem apócrifa de Jesus. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida pelos interesses das torrentes e da filosofia materialistas, segui-me pelos caminhos da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas de minha nova doutrina, estejais preparados para suportar, para desafiar as torrentes da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé marchará sem cessar, segundo a vossa estrela, do mesmo modo que a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente ao presépio. Quaisquer que sejam vossas adversidades, quaisquer que sejam vossas penas, e as lágrimas que tereis derramado sobre esta esfera de exílio, tomai coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará bem acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e da união, onde pela vossa obediência à santa revelação chegareis. A vida, meus caros irmãos desta esfera terrestre toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida, que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo e no céu vos espero. Dessas brilhantes e luminosas regiões onde o pensamento humano pode com dificuldade chegar,
O eco das vossas palavras e das minhas veio comover meu coração. Oh, de que alegria me sinto inundado vendo-vos, vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós havedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos. Vai de hoje em diante, sem obstáculos, iluminar os caminhos da humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo grande e desinteressado sacrifício, meus filhos, cedo ou tarde dá seus frutos. Meu martírio vô-lo tem provado, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Nota explicativa. Não há, sem dúvida, nada de mal nessas duas comunicações, mas o Cristo jamais teve essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada. Que sejam comparadas com aquelas que citamos mais acima e que levam o mesmo nome, e se verá de que lado está a marca da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um ar de família. Rodeio de frases idênticas, as mesmas expressões frequentemente reproduzidas, como por exemplo ide, filhos, etc., de onde se pode concluir que foi o mesmo Espírito que as ditou, todas sob nomes diferentes. Nesse círculo, entretanto, muito consciencioso de resto, mas um pouco muito crédulo, não se faziam nem evocações e nem perguntas, esperavam-se todas as comunicações espontâneas. E se vê que isso não é certamente uma garantia de identidade. Com perguntas um pouco persistentes e de lógica cerrada, ter-se-ia facilmente restabelecido esse espírito em seu lugar. Mas ele sabia nada ter a temer, uma vez que não se lhe perguntava nada e que se aceitava sem controle e de olhos fechados tudo o que dizia. Mensagem apócrifa de Bossuet Alfredo de Marignac. Quanto a natureza é bela, quanto a providência é prudente em sua previdência, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem de tomar paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós vos lamentais com a menor nuvem, com o menor atraso nas vossas previsões. Sabei, pois, impacientes e incrédulos, que nada chega sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado para o proveito de todos. A razão do que precede é para aniquilar, homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de mau ano para as vossas colheitas. Deus inspira a miúde a inquietude do futuro aos homens para impeli-los à previdência. E vede como são grandes os meios para acabar com os vossos temores semeados de propósito, e que o mais frequentemente escondem pensamentos ávidos antes que uma ideia de uma provisão inspirada por um sentimento de humanidade em proveito dos pequenos. Vede as relações de nações a nações que disso resultarão. Vede quantas transações deverão se realizar, quantos meios virão concorrer para impedir vossos temores. Porque vós o sabeis, tudo se encadeia, também grandes e pequenos virão à obra.
Então não vedes já em todo esse movimento uma fonte de um certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados? Classe verdadeiramente interessante que vós, os grandes, vós, os onipotentes dessa terra, considerais como pessoas exploráveis à vontade, criadas para as vossas satisfações? Depois, que ocorre após todo esse vai e vem de um polo ao outro? É que uma vez bem providos, frequentemente esse tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento do seu Criador, amadurece em alguns dias vossas searas. Deus pôs a abundância onde vossa cobiça meditava sobre a falta, e não obstante vosso, os pequenos poderão viver e sem disso desconfiar-vos. Haveis sido com o vosso desconhecimento a causa de uma abundância. Entretanto, ocorre, Deus o permite às vezes, que os maus triunfem em seus projetos de cupidez. Mas então é um ensinamento que Deus vos dá a todos. É a previdência humana que quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza. É a coragem contra os acontecimentos que devem imitar, que devem os homens suportarem com resignação. Quanto àqueles que por cálculo se aproveitam dos desastres, crede-o, serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade, nem traficar sobretudo o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande em sua clemência, muito bom para nossa ingratidão. Deus em seus desígnios é impenetrável. Nota explicativa. Esta comunicação não contém seguramente nada de mal. Há mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos muito sábios que poderiam enganar sobre a identidade do autor as pessoas pouco versadas na literatura. O médium que a tinha obtido a submeteu ao controle da Sociedade Espírita de Paris, e não houve senão uma voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado, respondeu: essa comunicação por ela mesma é boa, mas não creiais que tenha sido Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob sua inspiração, e pôs o nome do grande bispo embaixo para fazê-la aceitar mais facilmente. Mas pela linguagem deveis reconhecer a substituição. Ela é do espírito que colocou seu nome depois do de Bossuet. Esse espírito, interrogado sobre o motivo que o havia feito agir assim, disse: eu tinha o desejo de escrever alguma coisa a fim de me trazer à memória dos homens. Vendo que eu era fraco, quis nela colocar o prestígio de um grande nome. Mas não haveis pensado que se reconheceria que não era Bossuet? Quem sabe jamais o certo? Poderíeis vos enganar. Outros, menos clarividentes, tê-la-iam aceitado. É com efeito a facilidade com a qual certas pessoas aceitam o que vem do mundo invisível sob a coberta de um grande nome que encoraja os espíritos enganadores. É para desfazer a astúcia destes que é preciso aplicar toda a sua atenção, e não se pode a isso chegar senão com a ajuda da experiência adquirida por um estudo sério. Também repetimos sem cessar: estudai antes de praticar, porque é o único meio de não adquirir a experiência às vossas custas. Vocabulário espírita. Agênere, engendrar, que não foi engendrado. Variedade de aparição tangível
estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva ao ponto de fazer completa ilusão. Erraticidade. Estado dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corporais. Espírito. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material e que constituem o mundo invisível. Não são seres de uma criação particular, mas as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outras esferas e que deixaram o seu envoltório material. Batedor. Qualidade de certos espíritos. Os espíritos batedores são os que revelam sua presença por meio de pancadas e de ruídos de diversas naturezas. Medianímico. Qualidade do poder dos médiuns, faculdade medianímica. Medianimidade. Faculdade dos médiuns, sinônimo de mediunidade. Essas duas palavras a miúdo são empregadas indiferentemente. Querendo fazer uma distinção, poderia-se dizer que mediunidade tem um sentido mais geral, medianimidade tem um sentido mais restrito. Há o dom da mediunidade, a medianimidade mecânica. Médium. Do latim medium, meio, intermediário. Pessoa podendo servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Mediunato. Missão providencial dos médiuns. Esse nome foi criado pelos espíritos. Mediunidade. Ver medianimidade. Perispírito, do grego peri, ao redor. Envoltório semimaterial do espírito. Nós encarnados serve de laço ou intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes constitui o corpo fluídico do espírito. Pneumatofonia, do grego pneuma, ar, e de foné, som ou voz. Voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos sem o concurso da voz humana. Psicógrafo, do grego psuké, borboleta, alma, e grafó, escrevo, o que usa a psicografia, médium e escrevente. Psicografia, escrita dos espíritos pela mão do médium. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. Reencarnação, retorno do espírito à vida corporal, pluralidade das existências. Sematologia, do grego semá, sinal, e logos, discurso, linguagem dos sinais, comunicação dos espíritos pelo movimento dos corpos inertes. Espírita, o que tem relação com o espiritismo, partidário do bom espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos, um bom, um mau espírita, a doutrina espírita. Espiritismo, doutrina fundada sob a crença da existência dos espíritos e de suas manifestações. Espiritualismo, diz-se no sentido oposto ao do materialismo, academia, crença na existência da alma espiritual e material. O espiritualismo é a base de todas as religiões.
espiritualista. É o que tem relação com o espiritualismo, partidário do espiritualismo. Quem creia que tudo em nós não é matéria é espiritualista, o que não implica de nenhum modo a crença nas manifestações dos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espírita. O materialista não é nenhum e nem outro. Disse a filosofia espiritualista, uma obra escrita com as ideias espiritualistas. As manifestações espíritas são produzidas pela ação dos espíritos sobre a matéria. A moral espírita decorre do ensinamento dado pelos espíritos. Há espiritualistas que ridicularizam as crenças espíritas. Nesses exemplos, a substituição da palavra espiritualista pela palavra espírita produziria uma confusão evidente. Estereótito, do grego estéreos, sólido, qualidade das aparições tangíveis. Tiptólogo, do grego tuptó, eu bato, variedade dos médiuns aptos à tiptologia, médium tiptólogo. Tiptologia, linguagem por pancadas, modo de comunicação dos espíritos, tiptologia alfabética. Nota explicativa da obra O Livro dos Médiuns. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Citação de Allan Kardec na Revista Espírita de 1868. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizadas por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, O Livro dos Médiuns, lançado em 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, O Céu e o Inferno, lançado em 1865, A Gênese, lançada em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, de 1859, e de uma série de opúsculos de 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, lançado em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas: de que todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Que o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais,
única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento, que no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Que o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefícios para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração da sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. O espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural.
Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada com razão a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Allan Kardec afirma que nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de dever social. Afirma também que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É importante compreender também que os textos aqui publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral
as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, no item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque não faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica, escrita na Gênese, no capítulo 11, item 43, nota da página 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações em perquirições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador, quando nos diz que é verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral.